O Vasco fez uma proposta de empréstimo oficial pela contratação do atacante Lúcio Rodrigues, aquele mesmo que foi especulado no Vasco há alguns anos atrás. Eu até cheguei a trazer um vídeo aqui no canal sobre ele, mas ele acabou indo para o Bahia. Jogou já no Campeonato Brasileiro e foi vendido recentemente ele por algo na casa de 20 milhões de euros. Não conseguiu se firmar no seu atual clube e o Vasco está buscando um empréstimo desse atleta que chegaria a princípio não para ser aquele centroavante titular, mas muito mais um jogador para ser uma opção no elenco e trazer mais profundidade para esse elenco do Vasco. Obviamente também a gente sabe que o Lúcio Rodrigues é um jogador muito talentoso, mas que ainda não conseguiu ter esse talento todo dele explorado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele joga, quais são suas principais características e se ele é ou não um bom reforço para o Vasco para essa temporada de 2026. Só é importante que você deixe o like aí no início do vídeo para você me motivar a trazer mais conteúdos como esse. E se você puder se inscrever no canal e clicar nesse botão de hypar, tudo isso custa um total de R$0. Tu vai me ajudar muito demais, cara. Beleza? Agora sim, vem comigo conhecer como joga Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues é um jogador uruguaio que tem 23 anos de idade, atacante de 1,79 m de altura, que preferencialmente chuta com a sua perna direita. É um jogador que tem um valor de mercado de 8,2 milhões de euros e atualmente atua no Neon SC, um time da Arábia Saudita. Segundo o SofaScore, ele tem nenhum ponto forte notável e os seus pontos fracos notáveis são os duelos aéreos e o controle de bola. Ele é um jogador que pode jogar como centroavante, mas também pode atuar como um ponta pelo lado direito, também pode jogar como um segundo atacante. Ele tem esse poder de ser um jogador um pouco mais móvel, ele não é aquele 9 paradão. O Lúcio Rodrigues na temporada atual 25-26, né, que foi essa última temporada, ele teve 30 jogos atuando pelo Neon, em média jogou 78 minutos dessas partidas, marcou 6 gols e teve uma nota média de 6,58, ele ainda deu uma assistência. Dá pra gente ver pelo mapa de calor que ele é um jogador de bastante movimentação, toca na bola pela esquerda, pela direita, dentro da área, aparece em várias regiões do campo e participa ativamente do jogo. Foram 30 jogos, 28 como titular, uma vez na equipe da semana, uma distância percorrida em média de 8,5 km por jogo, um número de sprints de 16,4 e uma velocidade máxima de 33,4. Não é uma velocidade máxima tão alta assim, né, cara? Geralmente jogadores rápidos atingem ali 36, 37 km por hora, ele até tá um pouco aqui abaixo, mas o Lúcio Rodrigues sempre foi um jogador de mais força, mais pesado, até pela sua morfologia. Ele marcou 6 gols, como eu adiantei pra vocês, perdeu 3 grandes oportunidades de gol, teve uma conversão de gols de 9%, e o interessante é que os gols dele são bem distribuídos. Apesar dele ser destro, ele é um jogador que na hora de finalizar consegue bater bem com a sua perna esquerda. Então foram 3 gols com a direita, 2 com a esquerda e 1 gol marcado de cabeça. Ele não é tão alto, mas assim, se a bola aparecer para ele, vai marcar. Ele ainda deu uma assistência, 2 grandes chances de gols criadas, passes decisivos 0,7, um percentual de acerto de passes de 77%. E assim, cara, é um jogador que participa do jogo também fora da área, né? Defendendo aqui, ele tem bolas recuperadas por jogo 2,3, cortes 0,3, e uma coisa interessante o Lúcio, ele é um jogador que tem muito essa força de vontade de ajudar na marcação pressão, na marcação alta. Ele até tem um bom porte físico para fazer isso, mas precisa ser um pouco mais coordenado com o restante do time para acabar não abrindo espaços. Um percentual de dribles certos de 26%, 0,6 com 26% de êxito, disputas de bolas vencidas 2,8 com 35% de êxito, e nos duelos aéreos ganhos aqui ele realmente de fato não tá assim tão bem, podemos dizer. Ele tem uma quantidade de 9,2 de perda de posse de bola, ele é um jogador que tenta bastante jogadas, é um jogador que não se omite do jogo e acaba perdendo bastante bolas por conta disso. Vou trazer aqui só para a gente ter um nível de comparação, como é que foi a última temporada dele no Bahia, né? 18 jogos, 2 gols marcados por ele, não vinha sendo titular absoluto, 18 jogos, 8 como titular, alguns jogos bons, outros jogos um pouquinho mais abaixo, mas a temporada que ele conseguiu ter uma média maior de jogos foi de 2024 pelo Bahia, no qual ele fez 19 jogos e marcou 6 gols, dando uma assistência. 19 jogos, 8 como titular, 6 gols marcados por ele, uma assistência, números bem parecidos com os
números que ele obteve na última temporada. Mas não esperem que o Lúcio seja aquele centroavante, aquele 9 paradão dentro da área, não. Ele tem uma boa mobilidade, sabe atacar as costas da última linha, e é isso que eu vou te mostrar agora. Então vem pro campo entender de fato como ele joga. Eu peguei esse compilado de melhores momentos dele lá no canal Emerson Productions e detalhei pra vocês taticamente aqui como joga Lúcio Rodrigues, jogador que o Vasco fez uma proposta pela sua contratação. Já começa com um lance que é bem a cara dele, atacando as costas dessa última linha do adversário, dando essa opção de passe para os meias. É um jogador que tem velocidade e tem um bom entendimento de posicionamento para fazer isso, sabe atacar as costas da última linha, e algo assim interessante nele é que ele consegue definir bem situações que ele tá cara a cara com o goleiro. É um jogador que bate bem pro gol, o Lúcio Rodrigues. Muitas vezes até no Bahia chamavam ele de chuta-chuta, porque ele é um jogador que finaliza bastante. Um belo gol marcado por ele contra o Palmeiras, é um jogador que se abrir a brecha, ele vai finalizar. É um jogador que ajuda nessa marcação-pressão, é um cara que tem boa intensidade para fazer isso, entende bem alguns momentos como fazer também. Como eu falei para vocês, é algo que eu acho até que ele precisa evoluir, coordenar um pouco mais a pressão com o restante do time, mas é um jogador que tem muito isso de ser proativo no momento de pressionar o adversário. Interessante que ele consegue finalizar bem com ambas as pernas, com a perna direita e com a perna esquerda o Lúcio Rodrigues. Aqui ele faz um belo gol, conseguindo abrir ângulo para finalizar com a perna esquerda e bater no contrapé do goleiro. É um jogador que finaliza bastante da zona 14 do campo, como ele não é aquele centroavante paradão, ele baixa bastante, e na zona 14 do campo, que é essa entrada da área, é onde é uma zona extremamente perigosa para os adversários. Aqui ele marcando um gol de cabeça contra o Vasco. Inclusive estava no estádio esse dia e um belo cabeceio dele. Assim, eu acho que o Lúcio, ele é um jogador que ele tem tudo para ser um bom cabeceador. Falta ele trabalhar mais essa parte, mas ele tem boas características e boa capacidade para fazer isso. Agora a gente vê ele conseguindo marcar um gol lá no segundo pau. Bela finalização. Assim, de fato, algo que é bom dele é a finalização. É um jogador que consegue marcar gols, tem facilidade de fazer gols, o Lúcio Rodrigues. É um dos pontos que precisa ser mais explorado nesse jogador, assim eu percebo. Tem que pegar um técnico que consiga explorar, extrair o melhor dele. Ele sabe fazer gols, sabe bater na bola, o Lúcio Rodrigues, e sabe se posicionar bem também dentro da área. É um jogador que tem um bom posicionamento. Geralmente marca essas possibilidades que aparecem para ele. A gente vê muitos atacantes que perdem gols assim. Mais uma vez atacando as costas da última linha, fazendo esse movimento de ruptura e dando opção para os seus companheiros. Muitas vezes o meia do time não tem tantas assistências porque falta um atacante para fazer esse movimento de ruptura. E o Lúcio é um atacante que consegue fazer esse tipo de movimento. Tem alguns pontos que eu acredito que ele pode melhorar bastante, mas tem também alguns pontos dele que são fortes, como esse de estar dentro da área, de preencher bem a área, de fazer gol com a perna esquerda, com a perna direita. Mas eu acho que ele precisa conduzir um pouco melhor a bola, pode melhorar um pouco também no domínio. Mas finalizando ele sabe fazer gol, isso aqui é inegável. Olha só a movimentação dele, que interessante, né? Para atacar esse espaço na pequena área, tendo a leitura do que aconteceria na jogada, para dar a opção de passe para o seu companheiro, conseguindo marcar o gol. Mais um lance dele que ele acaba conseguindo marcar o gol. Esse aqui foi até fácil, né? Cara a cara com o goleiro. E também é um cara que bate bem pênalti, tá? É um batedor de pênalti interessante, o Lúcio Rodrigues, porque ele tem uma cobrança especial que espera o goleiro definir o canto para ele bater no lado contrário. Pode dar errado? Pode, mas... E assim, ele é um jogador muito raçudo. Muito raçudo. Nunca falta raça para esse jogador. Um jogador que corre, que briga, que tromba. Como eu falei pra vocês, acho que ele poderia ter um drible melhor, poderia ter uma condução de bola melhor, mas é um cara bastante brigador. Pode atuar como esse centroavante, um pouco mais móvel, mas também pode atuar pelo lado do campo. Ele fazendo esse movimento de ruptura nas costas da última linha para receber a bola e fazer o gol com a bonita finalização. Talvez é o ponto mais forte do Lúcio, essas finalizações dele, cara. Ele consegue acertar chutes muito interessantes, às vezes até de posições que não são tão privilegiadas. Olha só essa condução de bola dele. Depois conseguindo encontrar esse passe interessante para o seu companheiro. Uma boa tomada de decisão. É algo também que eu acho que ele pode melhorar. Todo jogador pode melhorar essa tomada de decisão no último terço. Ainda mais um jogador jovem como ele. Em alguns momentos peca nisso. Mas tem força, tem uma velocidade ok. E nesse lance a gente vê ele atuando pelo lado do campo. Ele pode atuar como centroavante, mas
de origem mesmo, ele era um ponta direita. Então ele é um jogador que também pode atuar pelo lado do campo e dar essa opção para o treinador. A gente vai ver aqui no decorrer do vídeo alguns lances dele também atuando na ponta direita. Executando aqui um bom cruzamento para o gol do William José. Mais um lance dele, agora atacando um pouco mais no meio espaço, muito bem, driblando o adversário, encontrando esse passe de ruptura. E aqui um lance dele, bem com a cara do Lúcio, conseguindo trombar, sustentar contato, depois fazendo passe aqui para o seu companheiro, quase marcar o gol. Eu, inclusive, cara, acredito que ele é um jogador que tem mais potencial. Ele ainda não foi extraído o máximo potencial dele, que ele pode render mais do que isso. Imaginando em um cenário do Vasco, eu vejo ele sendo um definidor de jogadas melhor do que os atacantes do Vasco no momento. O Vasco tem um problema para marcar gols e vai tentar trazer um jogador que tem essa característica de finalizar bem as jogadas. E tem sim seus pontos a melhorar, muitos pontos a melhorar o Lúcio Rodrigues, principalmente acredito na parte técnica, mas é um jogador talentoso. Um jogador que tem boas ideias e, como eu falei para vocês, acho que ele precisa ser mais estimulado a jogar futebol. Mas é um jogador que pelo biotipo também é um pouco mais pesado, mais forte, mais troncudo. Vocês percebem pelo biotipo dele. É um pouco mais travado para dribles de tanta malemolência assim. Mas pode ser esse atacante para fazer esse apoio, receber essa bola. É outro ponto assim que eu acho que ele pode melhorar quando ele joga de centroavante, é o pivô. Ele conseguir fazer um pivô melhor para os seus companheiros. Em alguns momentos ele vai conseguir sim fazer esse apoio frontal, mas precisa melhorar um pouco o pivô. Mais uma vez atuando pelo lado do campo, trombando, ganhando. Cara, isso aqui é a cara do Lúcio Rodrigues. Esses lances de mais força, de mais imposição. E é um jogador que bate bem na bola. Vocês estão percebendo no decorrer do vídeo que ele tem uma boa batida na bola. Isso significa que porque no vídeo ele tá acertando aqui as finalizações, ele vai acertar todas no Vasco? É óbvio que não. Isso aqui é um vídeo mais buscando melhores momentos do jogador, pra gente entender as suas principais características, mas também tô te citando pontos aqui onde ele precisa melhorar alguns pontos negativos. Mas eu vejo potencial nesse jogador. Eu acho uma contratação interessante para você ter no grupo. Não chega como, podemos dizer, uma solução para os problemas do Vasco, mas o Lúcio Rodrigues é um jogador que pode acrescentar bastante no elenco pelas características que ele tem e também por ser um jogador que já conhece o futebol brasileiro, já entende o que é o Campeonato Brasileiro, já sabe o que enfrentar ou não. E é um jogador jovem que pode se valorizar ainda mais. Mas é assim que joga o Lúcio Rodrigues. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Pega o link do nosso vídeo, se tu puder compartilhar nos grupos de Vasco, de WhatsApp, sabe, cara? Tu vai me ajudar muito mesmo. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui.